Deus se agradou do seu louvor? Amém. Isso é o mais importante, né? Sabe que a gente vem para o culto com expectativas, não é assim com você? Sabe, a gente chega no culto assim, Deus fala comigo hoje, Deus, eu preciso ouvir tua voz, Deus, eu tenho orado tanto, eu preciso de uma resposta do Senhor. Às vezes as pessoas também vêm para o culto com uma enfermidade. Deus, cura-me, Senhor Deus. São tantas expectativas, as mais diversas, que a gente vem ao culto. Mas eu queria inverter a lógica com vocês hoje. Nós estamos sempre esperando algo de Deus, já perceberam isso? Mas eu queria pensar com vocês hoje o que Deus espera de nós. O que Deus espera do culto a Ele. Será que Deus tem expectativas em relação ao culto? O que Deus espera de nós? Qual é o culto que agrada ao Senhor? Nós cantamos hoje, fala-me, eu quero te ouvir, toca-me, eu quero te sentir, abraça-me, eu sei que isso tudo pode acontecer no momento de culto, mas isso muito nós esperamos, mas o que Deus espera de nós? Qual é a expectativa de Deus? Como deve ser o culto que agrada a Deus? Vamos ouvir sobre isso? É normal que a gente chegue com expectativas, afinal, está ligado às nossas necessidades, nossas aspirações, nossos anseios e a nossa fé. Mas eu quero mostrar hoje o outro lado. O que Deus espera de nós? Deus espera do culto a Ele. Amém? Estamos juntos, irmãos? Abra sua Bíblia em Malaquias, capítulo 1, último livro do Antigo Testamento, um pouquinho antes de Mateus. O que vem à sua mente quando eu falo em Malaquias? Hã? Que dó, né? Que só pensa no dízimo, né? Fala. Amém. Amém. Ó, estava no encontro de mulheres aí, né? Então, irmãos, só para a gente se situar um pouquinho no contexto. Por causa do pecado, o povo de Israel foi levado para o exílio, para o cativeiro da Babilônia, certo? Estão lembrando disso? É, porém, Deus, que é o nosso Deus poderoso que remove reis e estabelece reis, removeu esse império babilônico e estabeleceu o império mais poderoso, que foi o Império Persa. E através do imperador Ciro, a quem Deus chamou de meu servo, Deus libertou o seu povo e permitiu que o seu povo voltasse para Jerusalém, para sua terra natal, isso 70 anos depois. Só que agora, a grande maioria desse povo nasceu nesses 70 anos na Pérsia, onde é o Irã hoje. Poucos tinham mais de 70 anos que lembravam que foram deportados para essa terra. Este povo, na Pérsia, não tinha um templo, não tinha uma igreja, não sabiam nem o que era cultuar a Deus. Mas agora eles chegam em Jerusalém, e Jerusalém está destruída, e eles ficam animados em reconstruir a sua terra natal. E eles reconstroem as casas, reconstroem as muralhas, os portões da cidade, e vão reconstruindo, estão animados e começam a reconstruir o templo, e daqui a pouco eles desanimam em reconstruir o templo. E a obra para. E então Deus fala através de um profeta chamado Ageu. Quem estava nesse culto vai lembrar. Deus fala através de um profeta, profeta Ageu, e sobre a necessidade de novamente voltar à reconstrução do templo, e o povo então fica animado e começa a reconstruir o templo e até que ele fica pronto. E nós vimos aquele dia também, quando falamos sobre isso, que Deus não estava tão assim preocupado com o prédio em si, com o edifício em si, com aquele templo de pedra revestido de madeira por dentro, mas Deus estava preocupado com o relacionamento com o povo, e aquele era o lugar. Por isso era tão importante aquele lugar. Porque Deus queria restaurar o relacionamento com o seu povo. E assim foi quando o profeta Ageu levou a palavra.
esse povo se animou e voltou a reconstruir aquele templo, e tão logo o povo decidiu reconstruir, veio de Deus uma palavra através do profeta dizendo: eu estarei com vocês nessa obra. E Deus abençoou, e o templo foi reconstruído, e foi consagrado, e Deus foi glorificado, e o povo foi abençoado naquele tempo. Amém? Só para se situar um pouquinho no contexto de Malaquias. Então, o contexto de Malaquias, você bota na conta aí aproximadamente 100 anos depois desse acontecimento. O povo agora tinha um templo e estava animado, e aquela geração então cultuou o Senhor, mas com o passar do tempo, o povo foi desanimando. Foi desanimando. E aqui nós chegamos então aos dias de Neemias, em que o povo estava desanimado. E esse desânimo do povo refletia no culto oferecido a Deus. Da mesma forma como hoje, às vezes, os cristãos ficam desanimados e não vêm no culto. O povo ficou desanimado em cultuar a Deus e deixaram de cultuar a Deus. Então surge o profeta Malaquias, não para restaurar um prédio, um templo como Ageu, mas para restaurar o culto a Deus. Irmãos, esta é a mensagem de hoje, amém? Eu tenho tentado sair desse tema, mas é algo impressionante, irmãos, eu não consigo, algo assim. Eu tento pregar outra coisa, mas Deus parece que não deixa. Então eu quero pregar sobre isso mais uma vez, sobre essa direção que a gente vem tomando aí. Sobre o culto a Deus, essa é a mensagem, irmãos. Ver que o Espírito Santo quer nos levar realmente a cultuar a Deus, não como nós imaginamos que deve ser, mas como Ele quer ser adorado. Nós devemos adorar ao Senhor permitindo que o Espírito Santo nos conduza a toda a verdade, a mais profunda adoração. Amém? Estamos juntos? Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós queremos nos colocar diante do Senhor, diante da Tua palavra, diante dessa mensagem e entregar tudo a Ti, Senhor. Antes que eu abra minha boca aqui, o Senhor já conhece cada palavra. E eu quero ceder isso tudo ao Senhor para que o Senhor vá muito além daquilo que eu poderia comunicar. Mas o Teu Espírito Santo esteja falando a cada coração, nos levando, Deus, a não ter uma mensagem para conhecer um pouco mais da palavra, mas para que a nossa vida seja transformada, Senhor. Para que a gente possa realmente adorar o Senhor como o Senhor quer ser adorado, para que o nosso culto seja aceitável ao Senhor, seja agradável a Ti, Senhor. Ajuda-nos, Pai, a entender. Espírito Santo, abre o nosso entendimento, dá luz ao nosso coração, ao nosso entendimento. Abre nossos ouvidos para ouvir Tua voz. Ajuda-nos, Senhor. Nós clamamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Malaquias capítulo 1, versos 6 ao 8. Aqui Deus está falando através do profeta, dizendo: o filho honra seu pai, o servo honra o seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a honra que me é devida? Se eu sou o Senhor, onde está o temor que vocês me devem? Pergunta o Senhor dos exércitos a vocês, sacerdotes. E aqui Deus está falando com os sacerdotes mesmos. Mas eu só quero trazer, irmãos, para os nossos dias, lembrando que hoje nós somos chamados de geração de sacerdotes, certo? Então só não joga pedra nos sacerdotes do Antigo Testamento, mas vamos pensar em nós como sacerdotes também. Todos nós somos sacerdotes do Deus vivo. Nós não precisamos um padre, um pastor, um Moisés para intermediar entre nós e Deus. Todos nós temos acesso a Deus através de Jesus. Amém, igreja? Estamos juntos? Vamos adiante. São vocês que desprezam o meu nome. Mas vocês perguntam: de que maneira temos desprezado o teu nome? Trazendo comida impura ao meu altar. E mesmo assim ainda perguntam: de que maneira nós te desonramos? Ao dizerem que a mesa do Senhor é desprezível. A hora de trazerem animais cegos para sacrificar, vocês não veem mal algum?
Na hora de trazerem animais aleijados e doentes como oferta, também não vem mal algum. Tentem oferecê-los de presente ao governador. Será que ele se agradará de vocês? Será que os atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Amém? Malaquias significa meu mensageiro. E a mensagem de Deus através do profeta Malaquias revela aquilo que Deus espera do culto a Ele. Então, talvez não seja novidade para um, seja para outro, mas a palavra culto no hebraico é vod, certo? E o equivalente dela no grego é latreia, que indica qualquer serviço a Deus. A vod que significa servir. Então, o que quer dizer isso, irmão? Normalmente nós dizemos assim, ó, vamos ao culto. Mas qual é o certo dizer? O certo seria dizer, vamos servir a Deus? Vamos cultuar, vamos servir ao Senhor. Então, o significado da palavra cultuar é servir. Lembra quando Jesus repreendeu a Satanás no deserto da tentação, quando ele diz: arreda Satanás, retira-te. Como está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás ou prestarás culto. A NVI já está, prestarás, Mateus 4,10, se eu não me engano. Só a Ele prestarás culto, só a Ele servirás, diz as outras versões. Então, irmãos, cultuar a Deus é servir a Deus. Nós temos que ter essa compreensão, porque essa simples definição muda toda a nossa compreensão a respeito de cultuar a Deus. Porque a grande interpretação que as pessoas fazem hoje, a maioria das pessoas entende que cultuar a Deus é ir cantar, é ouvir, é receber uma palavra, é receber uma bênção, é buscar uma bênção, mas o cultuar está muito mais ligado a entregar algo a Deus, a sacrificar algo para Deus, a servir ao Senhor. Isso é culto a Deus. E é claro, nós estamos falando aqui muito do culto público, mas existem dimensões diferentes do culto, desde o culto pessoal, o culto individual, o culto familiar e o culto comunitário e público que nós estamos fazendo aqui. Como deve ser o culto que Deus espera? Como deve ser o culto que agrada a Deus? Como então nós devemos servir a Deus no nosso culto, na nossa vida, no nosso encontro juntos, de maneira que Deus se agrada? Eu quero falar com base aqui no capítulo 1 de Malaquias, então, sobre três expectativas. Três expectativas de Deus para o culto. A primeira versículo 6, a gente acabou de ler, é que Deus espera um culto onde ele receba reverência e honra. Essa é a primeira certeza, irmãos. Por isso que eu perguntei, será que Deus se agradou no nosso louvor? É a pergunta que eu fiz quando acabou o louvor. Será que Deus se agradou da maneira, da minha postura, como eu cantei para Ele, como eu adorei, como eu me expressei? Será que Deus se agradou? Esse é o mais importante. Não só o cantar, mas tudo que a gente faz. Nós vamos falar do culto público. E aqui, no versículo 6, nós vimos, olha, o filho aqui honra o pai, o servo honra ao Senhor. E se eu que sou Deus, onde está a minha honra? Qual é o problema aqui, queridos? Deus tratou Israel como filho, mas Israel não honrou ao Senhor como pai. Esse foi o problema aqui, no lugar de honra, no lugar de respeito, no lugar de reverência, eles trataram Deus com desprezo. Eles trataram Deus com desonra. E Deus protestou quanto a isso, e ainda eles questionam, aonde que nós não te desprezamos? Aonde que nós te desonramos? A desonra era evidente no fato deles trazerem animais ali com defeito, né? Animais impuros. O pior que eles tinham para Deus. Animais imperfeitos. E é claro, nós estamos falando do culto daquele dia no passado, naqueles tempos em que eles tinham que, uma vez por ano, pelo menos, pegar lá um novilho do seu rebanho, um cordeirinho do seu rebanho de 1 ano, sem defeito, o melhor deles, né? E levar até o templo para o sacerdote, imolar em sacrifício a Deus, como culto a Deus. Claro que apontava para Jesus isso. Claro que era a figura de Cristo ali.
para perdão dos pecados, para ser aceitável por Deus naquele culto. Esse era a prática deles, que Deus havia ordenado através da lei. Mas com o passar do tempo, sabe, com a rotina daquele culto, eles foram cansando, foram desanimando, e também, queridos, começou a dar uma dor no coração de entregar o melhor. A maioria de nós aqui não cria animais, né? Mas deve dar um apego também, não é? A ter os animalzinhos lá, entregar para sacrifício. Ontem à tarde a gente estava lá no Toninho, o Toninho estava com uma madeira desse tamanho assim, dando para o bezerro dele, de 4 meses, um bezerrão assim, né? E acho que nem precisava mais uma madeira, mas ela tinha uma pet na mão lá. Mas eu fiquei pensando, ele todo orgulhoso, mostrando lá pro Carlos, lá, o bezerro dele. Eu fiquei pensando, já pensou, Toninho, tem que oferecer aquele bezerro ali para sacrificar, cara, para ser morto assim, para... Cara, não deve ser fácil, não é? Porque é o bichinho mais bonitinho que ele tem lá. E me lembro, a Dora me conta às vezes uma história lá eles criavam galinha em casa, e o irmão dela, o caçula, o João, ele tinha uma galinha que era a galinha dele. Aí quando chegava a visita, antigamente era assim, chega a visita, você liga, pede uma pizza, né? E vê, né? Mas antigamente, você corria lá, matava a galinha, limpava e fazia assim, era, né? Eu não sei que visita que chegou lá, e que a mãe da Dori correu no galinheiro, a primeira galinha que passou na frente, ela pegou a galinha, já arrancou o pescoço dela e fez a galinha. E sabe qual galinha que ela pegou? Hã? A galinha do João. Meu, cara, logo a galinha que era a galinha dele. E ele se desesperou no choro, né? Que era a galinha que ele cuidava com tanto carinho. Daí ele chorando, falou assim: mãe, para onde que a galinha vai quando ela morre? E a minha sogra, com aquela sabedoria, né? Com aquela sensibilidade, entendendo a dor do filho, falou: vai para a panela, meu filho. É, então, então, queridos, mas assim, se acontece, é seu, você se apega. E eu acho que tem um pouco disso também ali com o povo. Chegava na hora de ofertar, ele olhava para o bonitinho lá, falava, mas tá tão fofo esse, né? Tão bonitinho. Eu vou dar o tortinho ali, eu vou dar o magrelo ali, eu vou dar o cego, o manco, o aleijado. Não vale nada mesmo. E é esse que ia para o culto a Deus. Estavam entendendo aonde que estavam desprezando a Deus? Eles tinham o melhor, mas queriam dar o pior. E quanto a isso, Deus ficou indignado. Porque, queridos, Deus não pede algo de nós que não possa fazer, não deu exemplo. Deus entregou o melhor. Deus entregou o Cordeiro de Deus, que é Jesus Cristo. Não entregou um defeituoso, não entregou um anjo. Não foi um homem pecador, foi o melhor. Então as pessoas começavam a entregar não o melhor, mas aquele animal que já não tinha valor nenhum, aquele que estava doente, aquele que estava cego. E isso, irmãos, reflete na adoração a Deus, porque quando a gente transmite isso assim, de não oferecer a nossa vida o melhor, nós oferecemos uma adoração doente ao Senhor. Uma adoração imperfeita, uma adoração que desonra a Deus e não honra ao Senhor. E Deus protesta contra isso no versículo 7 e 8, dizendo: vocês trazem impureza ao meu altar, vocês trazem animais cegos, vocês trazem animais doentes, mancos, aquilo que ninguém quer, aquilo que não tem valor nem para vocês, é isso que vocês querem oferecer para mim? E Deus provoca eles. Vão levar este presente para um governador humano, para ver se ele vai aceitar, para ver se ele vai se agradar. Sabe o que Deus estava dizendo? Vocês temem insultar um governador humano, mas não temem a mim? Vocês tratam melhor as pessoas do que a mim? Estão entendendo isso no culto, irmãos? Vamos trazendo para os nossos dias essas verdades. Tem gente que trata melhor as pessoas do que a Deus, que honra mais pessoas do que a Deus, que ama mais pessoas do que a Deus. O culto que ofereciam a Deus era uma adoração doente. O serviço a Deus, o culto a Deus, virou uma obrigação religiosa. Mais nada. Irmãos, esta é a primeira reação do coração que resiste ao amor de Deus. É desonrá-lo na adoração. A adoração virou
um ritual, uma atitude sem paixão, sem zelo, sem amor. E quando, irmãos, a frieza se instala no nosso coração, isso é muito rápido para se tornar visível na ação. Muito rápido. A primeira atitude é a falta de zelo em cultuar. Vocês têm o melhor e trazem o pior. Mas como que isso pode acontecer, irmãos? Alguém ter o melhor, sabe? Não é que não tem, tem porque Deus deu, Deus abençoou. Mas chega na hora de entregar aquilo que Deus já deu, quer dar o pior para Deus. O resto, a sobra, aquilo que não tem valor. Como isso pode acontecer? Quando o nosso coração tem outros amantes. Quando o nosso coração fica dividido, irmãos. Isso é claro que isso não acontece assim, mas aos poucos o nosso coração vai se apegando a coisas, o nosso coração vai se apegando a pessoas, e nós estamos mais amantes de pessoas, de coisas do que de Deus. A verdadeira adoração, a verdadeira felicidade é encontrada em nosso coração quando Deus está acima de todas as nossas afeições. Quando nós amamos Deus sobre todas as coisas, irmãos, o próprio Deus, irmãos, nos conduz a amar aquilo que nós temos que amar, que é o nosso cônjuge, que é os nossos filhos, que é a nossa família, que é a nossa profissão. Deus nos conduz a amar essas coisas, mas quando Ele é o amor maior. Essa é a prioridade. Não é que você não pode amar a tua esposa, não é que você não pode amar seu marido, seu filho, sua profissão. Não, nós devemos amar. Mas o amor maior é a Deus. Deus é prioridade nisso. E quando nós entendemos isso, quando nós amamos a Deus em primeiro lugar, Ele nos conduz a amar. E assim nós encontramos, irmãos, a verdadeira felicidade. E essa é a verdadeira adoração. Nós amamos a Deus mais do que qualquer pessoa, mais do que qualquer coisa. Quando nós não substituímos a Deus por nenhum outro amor. Quando não adoramos como Deus espera, o nosso coração vai se tornando insensível. Nosso coração vai ficando cego, endurecido e despreza Deus. Acho que foi o Lucas que falou uma vez, Lucas, do rádio, que quanto mais perto do rádio a gente ouve, melhor. Foi você que deu esse exemplo? Não foi você? Eu ouvi em algum lugar, não sei se é quem é a fonte, mas eu vi essa fonte, eu gostei dessa fonte. Que compara isso. Quanto mais você se aproxima do rádio, mais você ouve, certo? Quanto mais você se afasta do rádio, menos você ouve. Assim é com o amor de Deus, queridos. Sabe, se afastar do amor de Deus é como que rejeitar o amor de Deus. E quanto mais você rejeita, mais você se afasta, menos você ouve a Deus. Tem gente que vem no culto, irmãos, para ouvir a voz de Deus, porque a semana inteira não ouviu. Não consegue mais ouvir a voz de Deus. E aí vem no culto e diz, Deus não falou comigo, acho que o pastor, a mensagem não foi boa. Não é mensagem, não é o pastor, é o teu coração. Sabe, se não há culto, não há vida no culto. Adoração é a essência da vida cristã, culto é o estilo de vida do cristão. Culto é a dedicação de nós mesmos a Deus. A adoração vem antes da missão. Deus vem antes do homem. O nosso primeiro e maior propósito de vida é viver para a glória de Deus. O homem foi criado para a glória de Deus. A queda vem depois, o pecado vem depois, a redenção vem depois, a missão de evangelizar vem depois. Deus espera o melhor, não o resto. Não o que sobra, não o bagaço. Deus hoje não espera sacrifícios. Nós sabemos isso. Não precisa. Pode deixar teu cordeirinho lá, Toninho. Não é cordeiro, teu novilho, né?
Novilho tem 4 meses, mas parece que tem 1 ano já, tão grande que é. Deus não quer mais sacrifícios desse tipo hoje. Por quê? Porque o Cordeiro perfeito, que é Jesus Cristo, já veio. Já foi sacrificado, já morreu no nosso lugar. O sacrifício aceitável e agradável a Deus perfeito já aconteceu. Ele morreu por nossos pecados, ele nos dá acesso a Deus. Deus não precisa do nosso culto, irmãos, mas ele é digno. Ele nos amou primeiro, ele nos comprou como seu povo. Nós somos propriedade exclusiva dele, nós vivemos para a sua glória. É antinatural nós não vivermos pela glória de Deus, nós não cultuarmos, não servirmos ao Senhor, é anormal isso. E é por isso que o culto que agrada a Deus é esse, nós cantamos em espírito e em verdade, espontâneo, algo da gratidão do nosso coração, do reconhecimento de quem Ele é, e do que Ele fez e do que Ele faz. Isso é o culto, não aquele culto de rituais. Sabe, tem cultos, irmão, que são legalistas, que se não for assim, assado, se a música não for assim, sabe, tudo tá ruim, porque a pessoa tem uma visão de culto que ela acha que ela está certa e que todas as igrejas estão erradas. Porque ela está olhando para a forma e não para a essência. A forma, nós podemos cantar de várias maneiras, vários ritmos diferentes, mas, irmãos, a essência é a gratidão, a adoração, o que a letra está dizendo para Deus. Cultos legalistas, cheios de formalidades, rituais vazios, que Deus tem até nojo. Isaías diz, eu abomino essas reuniões solenes com mãos cheias de sangue levantadas. Sem arrependimento, arrogância, orgulho, vaidade, todas essas coisas, irmãos. Engrandecendo pessoas em cultos, estilos, idolatrando formas, métodos de crescimento, tudo sendo idolatrado. E Deus, onde está em tudo isso? O que Deus quer? O culto que agrada a Deus é aquele em que nós nos entregamos totalmente a Ele com sinceridade. Nós nos ofertamos, irmãos, em adoração. Nós somos sacrifício de amor a Deus. Segundo lugar, são 3. Como deve ser o culto que Deus espera? Em segundo lugar, Deus espera o culto como Ele quer e não como nós queremos. E aqui a coisa pega, irmãos. O culto não pode ser conforme a imaginação. Nossa, eu tive a alegria e o desafio, né, de plantar uma igreja. E sabe qual é a tendência da gente, irmãos? É repetir o que a gente viu na igreja anterior. Não é assim? Como é que se cultua a Deus na igreja? Conforme o modelo que você chegou na igreja, viu os outros louvando assim, você aprende a louvar daquela maneira. Essa é a nossa tendência. Por tradição, repetir modelo. Mas como é bom quando a gente vai para a palavra e vê o que Deus espera. Como Ele quer ser adorado. Ou seja, irmãos, o que eu quero dizer é que vir ao templo, vir à igreja não é suficiente. Certo? Cantar algumas músicas, sentar, ouvir a mensagem, não é o suficiente. Culto é mais do que isso. Cultuar conforme Deus revelou e deseja ser adorado. Se você olhar o versículo 10 do capítulo 1 de Malaquias, Deus vai dizer assim: ah, se um de vocês fechassem as portas do templo, assim ao menos não acenderiam o fogo do meu altar inutilmente. Não tenho prazer em vocês, diz o Senhor dos Exércitos, e não aceitarei as suas ofertas. Qual era o problema? Os sacerdotes desprezaram a Deus, desprezaram o amor de Deus, rejeitaram, perderam a reverência, perderam a gratidão, perderam, sabe o que, queridos? Perderam o relacionamento pessoal com Deus. Esse foi o problema. E qual é a consequência disso? O povo espelhado na sua liderança, como sempre acontece, seguiu o exemplo. E também desprezou o Senhor.
dando não o melhor, mas como já vimos antes. Os animais cegos, o doente, o pior, aquele que sobrava, aquele que não tinha valor algum. Irmãos, a gente, irmãos, não quer ficar apontando o dedo, não vai ficar apontando o dedo para ninguém, mas eu acho que é o dom mesmo da gente que nos dá uma indignação com isso. Porque parece que hoje falta sacerdotes e pessoas com cheiro de ovelha mesmo. E sobram profissionais da fé. Sobra gente que traz mensagem de Deus, mas não anda com Deus, não tem vida com Deus. Ensina aquilo que é contrário à Bíblia. Qualquer um que leia a Bíblia consegue perceber que aquilo não é o que diz a Bíblia. Se corrompem as pessoas, irmãos, e produz crentes iguais a eles, mundanos com a vida relaxada, omissos, sem compromisso nenhum com Deus. Enchem lugares, às vezes, irmãos, que o Espírito Santo deve fugir dali. Porque é um desfile, irmãos, de carros de luxo, de roupa, de moda, de orgulho, de arrogância, tanta coisa aqui no culto, irmãos, que há igrejas que parecem muito mais um shopping do que um lugar de adoração, que as pessoas vão lá para fazer tudo, e se der tempo vão para adorar a Deus também. Aí tu encontra lojinha para cortar cabelo, fazer maquiagem, padaria no lado, e tem uma sala para culto também. É sala para culto tem ali. Tu pode cultuar a Deus ali também. A oferta das mãos revela o nosso coração. Sabe o que é isso, irmãos? Prometem o melhor, prometem as primícias, mas trazem o resto, o pior, para Deus. Quando desprezamos o culto que Deus quer, perdemos a alegria de ir na igreja. Sabia? Sabe, perdemos o prazer nas coisas de Deus. Sabe, irmãos, quando nós perdemos essa questão, irmãos, quando nós perdemos o nosso relacionamento com Deus, esse foi o problema principal. Os sacerdotes desprezaram o amor de Deus, rejeitaram o amor de Deus, quebraram o seu relacionamento com Deus, perderam o prazer. Irmãos, o que tem de crente desviado, irmãos, eu suspeito, irmãos, que tem mais gente desviada do que na fé, nas igrejas. Dentro das igrejas também, coração não consigo ver, né? Mas eu creio, irmãos, se nós fôssemos botar hoje num local, irmãos, todos os crentes desviados de Timbó, ia faltar espaço. A gente não tem espaço em Timbó que comporte tanta gente. Desviados, longe da fé. Sabe por quê, irmãos? Não tem relacionamento com Deus. Perder a alegria nas coisas espirituais, sabe? Não tem prazer na palavra de Deus, não tem prazer na oração. Quando vão em uma igreja, quando vão, irmãos, a mensagem perturba, sabe? O louvor incomoda, tudo é ruim. O coração deles é ruim. O coração deles está endurecido por causa disso. Estão cegos e não conseguem ver, estão errados, estão cauterizados e não admitem. Como deve ser o culto que Deus quer? Hebreus 13:15, dá uma olhadinha que diz esse versículo. Hebreus 13:15, por meio de Jesus, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Lábios que confessam o seu nome por meio de Cristo, irmãos. Essa é a maneira de adorar ao Senhor, irmãos, não da nossa própria maneira, mas com reverência, com temor, com honra máxima ao Senhor, reconhecendo que Deus é grande, adorando Ele na beleza da sua santidade, reconhecendo sua soberania. Deus procura. Jesus falou isso para a mulher samaritana, né? João 4, 23, 24, por ali, né? Ele vai dizer: o Pai procura adoração. Deus não procura adoração. O Pai procura o quê? Sabe por quê?
Se ele encontrar coração adorador, qual é a consequência? Adoração. Irmãos, isso é um verbo presente no grego. Dá uma ideia não do passado, mas de continuidade. O Pai procura, como se Deus estivesse procurando pessoas que realmente o cultuam, o servem de verdade como um culto com a sua vida. O Pai procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade, ou seja, envolve sinceridade, envolve verdade, tem que ser uma adoração conforme Ele revelou na sua palavra. É isso que Ele busca. E não como nós achamos que devemos fazer para Ele. A nossa entrega revela se nós honramos ao Senhor ou se nós desprezamos ao Senhor. Se Deus não aceitar a nossa vida, Ele não aceitará nem nossa oferta aqui no gasofilácio. Coração adorador vem antes da oferta. Deus não aceita fogo estranho no altar. Deus não aceita sacrifícios impuros. Deus não aceita o que sobe. Vocês viram a força da linguagem aqui, de onde Deus disse: eu preferia que as portas do templo sejam fechadas do que o fogo no altar seja aceso em vão. Ou seja, Deus prefere a piedade do que a atividade. Eu prefiro que as portas da igreja sejam fechadas do que receber um culto sem honra, sem sinceridade, sem gratidão, sem amor. Eu prefiro que as portas da igreja nem abram do que receber um culto frio, mecânico, sem vida, sem coração, sem gratidão. Se é para fazer culto assim, é melhor que fechasse a igreja. É isso que Deus está dizendo. Deus espera que o culto seja realizado com a motivação correta, com alegria, com devoção, com entrega e não como um fardo. Deus jamais quis que o culto a Ele fosse um fardo, fosse um peso, fosse algo mais na agenda da semana, um acessório ou algo assim que sacrifício que é fazer cultuar a Deus na igreja. Jamais foi o desejo de Deus isso. Ele rejeita esse tipo de culto. Ele não recebe esse tipo de culto. Em terceiro lugar, Deus espera um culto onde Ele é o centro. Versículo 11. Pois do Oriente ao Ocidente, grande é o meu nome. Meu Deus, falando de si aqui, né, irmãos? As pessoas não queriam reconhecer, mas Ele diz quem Ele é. Pois do Oriente ao Ocidente, grande é o meu nome entre as nações. Em toda parte, incenso e ofertas puras são trazidas ao meu nome, porque grande é o meu nome entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Ou seja, o povo buscava os favores de Deus, mas não queria agradar a Deus. Não lembra um pouco os nossos dias isso, irmãos? Hã? Buscar o favor de Deus, mas não estão nem aí para agradar a Deus. O culto não deve ser por aquilo que Deus dá, mas por quem Ele é. Ele é digno, irmãos. Ele é digno de ser adorado, sabe? E a gente gosta muito de cantar, a gente chama de adoração, um período de louvores, né? Eu gosto muito disso. Mas não é essa canção, é a nossa vida, irmãos. O culto acaba aqui, mas o culto da nossa vida jamais deve acabar. Você vai para casa, você cultua Deus, a tua vida, ou seja, lembra da palavra servir, irmãos? Nunca mais esqueça que culto é serviço a Deus. Então a tua vida, irmãos, Paulo diz: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, façais para a glória de Deus. Isso é culto. Isso é culto. Você pode ser uma dona de casa, você é uma dona de casa para a glória de Deus. Você cultua ao Senhor. Quando você ama o Senhor, você ama a tua família, mas acima da tua família tu ama o Senhor e tudo tu faz como ao Senhor. Tu lava a louça como ao Senhor, é para a glória do Senhor, e isso é culto a Ele. Você é honesto nos seus negócios, isso é culto ao Senhor, é agradável, Ele aceita isso como um culto. Mas você para de falar bobagem, e xingamento, e palavrão, e mentira, e isso Deus aceita como um culto, a sua honestidade. Deus recebe isso como um culto a Ele.
o seu respeito pelos irmãos, pelas irmãs, pelas pessoas. Deus recebe como um culto a Ele. Então nós estamos sempre cultuando, nós estamos sempre honrando a Deus ou estamos sempre desprezando a Deus. Estão entendendo isso, irmãos? Nós estamos indo para o culto aqui, mas existe culto pessoal na dimensão pessoal. A nossa vida é um culto a Deus. E se nós perdermos essa perspectiva, essa essência, esse culto não vai substituir, não vai compensar. Não a média que tu vai fazer com Deus pecar a semana inteira e vir aqui no culto, pronto, agora está tudo certo. Não, culto é no dia a dia, hora a hora. No lar, teu relacionamento com teu marido, com a tua esposa, com teus filhos, com teu patrão, com os teus empregados, tudo isso é culto para Deus, tudo você serve a Deus. As coisas mais simples, Paulo fala, quer coma, quer beba, as coisas mais essenciais, quer comer e beber para sobreviver. Até isso, Deus aceita para a sua glória. O culto deve ser teocêntrico e não antropocêntrico. Sabe o que é isso, irmãos? Alguém me diz o que é isso? Quem é o centro do culto? Não é eu? O culto não é para eu? É para Deus? Agora, irmãos, por que tantos cultos hoje são voltados para as pessoas? Sabe, irmãos, a igreja, tantas igrejas querem agradar tantas pessoas, querem atrair tantas pessoas, querem agradar tantas pessoas que fazem o culto centrado nelas e não em Deus. Sabe? E aí vem a teologia da prosperidade para atrair pessoas, para falar que elas necessitam, que elas precisam e como elas são importantes. Sabe, a pessoa sai dali arrepiada, com autoestima lá em cima, mas na vida espiritual não muda nada. Continua o mesmo pecado, o mesmo vazio. É só empolgação, é só emocional, não tem nada espiritual. As pessoas acham que é espiritual, mas é só emocional. Deus não foi adorado, Deus não foi honrado, Deus não foi exaltado. As pessoas vão a esses cultos, irmãos, não para servir a Deus, não para adorar a Deus, mas para barganhar com Deus, para ver se Deus dá uma bênção lá do alto para ela. Culto centrado no homem e não em Deus. Sabe, querem tanto agradar as pessoas, querem tanto atrair pessoas, que esquecem que o culto é para agradar a Deus. E essa é uma coisa que nós temos que fazer como igreja, mas individualmente nós temos que sair daqui, irmãos. Eu, como pastor, faço sempre isso domingo. Mas cada um tinha que fazer isso. Será que o culto agradou a Deus? Será que Deus se agradou desse culto? Tem dias que eu saio triste, irmãos, do culto. Mas nós temos, irmãos, que ter esse desejo. Nós queremos te agradar, nós queremos te servir, nós queremos dar o melhor. Eu sei que tem coisas que não estão no nosso poder, mas aquilo que cabe a cada um de nós temos que entregar a Deus. Onde estão os homens de Deus com as mensagens de Deus? Vamos ficar em pé, queridos. O culto deve ser centrado em Deus. Deve haver reverência. Deve haver louvores que exaltam a grandeza, a soberania, a bondade, a santidade de Deus. Que tenham Deus como o centro do louvor. Irmãos, as canções que falam disso, irmãos, nos levam ao céu. Agora, aquelas canções que têm o homem como centro, sabe o que elas fazem? Elas mantêm nossos pés na terra. Louvores que falem das insondáveis riquezas de Cristo Jesus. Canções que reconheçam quem Ele é, o que Ele faz. A glória de Deus acima de tudo. Culto deve haver oração, irmãos. Culto deve haver oração, é reverência, irmãos. Assim eu fico tão assim, irmãos. Eu nem sei quem chegou atrasado hoje, tá, irmãos? Não sei. Não quero pecar aqui. Mas eu fico meio que doído, assim, sabe? Quando o culto começa às 7 horas, irmãos, e está metade da igreja aqui. Às 7h05, 7h10, 7h15, 7h20. Eu nem sei, mas que eu dou um louvor aqui. Quando eu volto, a igreja está quase cheia. Ou cheia. Para mim, irmãos, é algo, irmãos, que está ligado ao culto a Deus.
Sabe, a gente começa com oração, irmãos, nem todos estão na oração inicial do culto. Culto é um momento de oração, onde nós oramos, onde nós entregamos um momento para Deus, entregamos nosso coração, entregamos a direção do culto, Deus fala conosco, Deus faz o que quiser, Deus está no teu coração, nós vamos te servir, e queremos te servir com alegria, com adoração, com cânticos, do jeito que fazemos, Deus, e tu tens toda a liberdade, Deus, de transformar o nosso caráter, de falar o que o Senhor quer mexer na nossa vida, Deus, de mudar a nossa realidade, nós entregamos tudo para Deus, e a pessoa nem está nessa oração inicial. Oramos por enfermos. Então, culto tem louvor, culto tem oração, culto tem ensino da palavra. Irmãos, sabe, me poupe de dizer que você não gostou da palavra. Me poupe disso. Porque, irmãos, culto tem isso, é ensino da palavra. Nós não temos outro livro para ensinar, não temos outra mensagem, não é mensagem minha, do Lucas, do Deus, é mensagem de Deus, irmãos. E claro que às vezes a gente... No passar, às vezes não tem aquela capacidade, nós somos amadores. Mas é a palavra que nós temos que pregar, é a Bíblia, é a mensagem de Deus. Então, irmãos, culto, povo reunido, é lugar, sim, irmãos, de ter centralidade na Bíblia, na palavra de Deus, e ela vai ser pregada e vai ensinada. Sabe, Paulo, antes de se despedir, ele falou assim aos presbíteros de Éfeso, que eu lhes entreguei toda a verdade. Todos os desígnios da verdade eu ensinei a vocês, ele disse. E nós vamos ensinar, irmãos, toda a verdade que Deus nos deu luz para entender e passar para vocês. E não importa qual é a área, se você gosta do que eu falo do casamento, ou não gosta de mensagem feminino ou não feminino, eu vou falar o que a Bíblia fala e pronto. E é claro que eu vou encontrar resistência por isso. Mas o culto é lugar para ensinar isso, o que a Bíblia ensina, e não o que os padrões mundanos estão querendo fazer a igreja calar a boca. Então o culto ele tem ensino, e nós estamos na contramão, irmãos, do mundo. Culto, irmãos, tem contribuição também? Nem falei em contribuição, falando em Malaquias, nem falei em dízimo e oferta, né? Todo mundo só pensa nisso, irmãos, mas se você ler o capítulo inteiro de Malaquias, são 4 capítulos, livro maravilhoso sobre a mordomia cristã, sobre o culto que Deus espera. Sabe, se Deus permitir, eu vou pegar os outros capítulos ainda. Tanta coisa linda ali. E fala desse princípio, irmãos, que é a contribuição. Culto é lugar de contribuição, desde que o homem é homem. Deus aceitou o culto, a oferta de Abel, e não aceitou a oferta de Caim, por quê? Porque eram ofertas diferentes? Não, por causa do coração deles. Então, culto é lugar, sim, irmãos, de contribuição. E as nossas mãos revelam o que está no coração. Também que nós amamos ou desprezamos a Deus. Se você não é fiel a Deus nessa área, irmão, vai se converter. Que Jesus deu a vida dele. E se você não consegue dar uma contribuição financeira, algo está muito errado. Mas nós não vamos pressionar aqui, não vamos fazer apelo aqui emocional. Não vou trazer mais uma oferta, pedir oferta depois da mensagem, nada disso. Mas se isso não for um princípio na sua vida, se você precisa de um apelo emocional para contribuir, se alguém precisa apresentar aqui que a igreja não conseguiu pagar as contas, para você contribuir por necessidade, algo está errado. Tem que ser, sabe assim, eu quero ser, com quanto eu posso ajudar a igreja. Daqui a pouco vai ser inaugurada a igreja lá em Massaranduba, o templo novo. Um irmão doou. O irmão recebeu uma herança e doou essa herança para a igreja, um prédio antigo. Eles tiveram que arrancar o telhado lá. Mas isso é coração, irmãos. Não estou dizendo que alguém tem que fazer exatamente isso, mas estou dizendo, irmãos, que tem gente adorando ao Senhor. E não se apegando aos bens materiais, mas honrando e glorificando a Deus. E que glória será no céu quando ele chegar lá, ver, irmãos. Em Blumenau, irmãos, nós temos um prédio lá que vale milhões hoje. Vale milhões aquele prédio da igreja de Blumenau. Mas quando aquele prédio foi construído, irmãos, a minha esposa era do tempo que juntava enxoval. Alguém lembra disso? Os antigos novos nem sabem o que significa essa palavra, né? Tinha um enxoval. Ela não tinha o que dar, ela deu o nosso liquidificador. Porque eles juntaram tudo que lá, quando for construir a igreja, o que você quisesse dar, você dava. Doava lá e fazia uma feira, vendia tudo.
Irmão, tinha vaso sanitário, tinha anel, tinha liquidificador, tinha a nossa secadora de roupa enxuta até hoje existe. Tem uns 30 anos, 20 e poucos anos lá, 30 anos, né? Vai fazer. Nós temos ela, compramos lá, até hoje funcionando abençoada. Mas irmãos, queriam dar porque queriam glorificar o Senhor. Então eu só nem quero falar de dízimo e oferta, mas só acabei falando sobre entrega, irmãos, de coração. Porque se você dá o dízimo legalista, nem Deus aceita. Porque legalismo é frio ou sem amor. Mas quando diz, Senhor, o Senhor tem me abençoado tanto. Eu sei que isso é tão pouco, é o mínimo que eu posso. Eu devia dar muito mais até, mas está aqui, Senhor. Sabe como Deus recebe isso, irmãos? Pode ser um pix, tá? Não precisa ser aqui, pode ser durante a semana. Mas Deus recebe isso como adoração. Sabe, não perca isso de vista, é para Deus que eu estou dando. Ah, mas o tesoureiro da igreja que vai pagar a luz e a água, o aluguel, e até o pastor vai pagar com esse dinheiro. Claro que vai pagar. Ninguém vive só da fé. Tem que comer, tem que dormir, tem que pagar a luz aqui, tem que ligar o ar que você tem que comprar o papel higiênico, a água que você toma, a cadeira que você senta. É claro que é dinheiro para mas Deus criou esse caminho, Deus, para que a obra seja mantida, sustentada e avance. Irmãos, ai daqueles irmãos que administrarem mal esse dinheiro. Fiquem em paz com isso, entrega para Deus. E se homens, irmãos, desonrarem a Deus com isso, irmãos, ai deles, irmãos. O juízo virá, irmãos. O juízo virá sobre todos aqueles irmãos que fizeram mau uso dos recursos do reino de Deus. Deixa para Deus. Mas aqui nós temos irmãos, não é o pastor. O dinheiro não passa na minha mão, irmãos. É uma diretoria, são irmãos da igreja eleitos por vocês. A cada 2 anos tem uma nova diretoria que cuida e que administra. Vamos comprar, não vamos pagar isso, isso é prioridade, agora podemos investir nisso. Não é eu que decido isso, irmãos. Eu estou na reunião com eles, mas há uma diretoria, e além deles há mais irmãos que fiscalizam isso. Só para mostrar seriedade, não precisava nada disso, no Antigo Testamento não tinha nada disso. Mas só para mostrar seriedade, irmãos, e dizer que isso nada, irmãos, interessa, o que interessa é o seu coração. Eu quero dizer para você, irmão, se você dá uma oferta, irmãos, e se o pastor for um ladrão, ele vai responder a Deus, mas Deus vai te abençoar, porque você deu a ele. Sabe, não foi você que foi roubado, foi Deus que foi roubado. Então não tenha problemas com isso, amém, irmãos? Então culto, irmãos, tem louvor, tem adoração, tem cânticos, tem palavra, tem contribuição e tem o quê? Comunhão. Tem comunhão, irmãos, nós precisamos disso. Deus sabe, nós precisamos. Gente como a gente, com pele. Conversar, tocar, se relacionar, conversar, comer junto. Bater lanche depois do culto aí, ó. Isso é culto, irmãos. O culto que Deus espera é um reconhecimento de que Ele é. O verdadeiro culto une fé e razão, numa proporção capaz de unir céu e terra. O culto que Deus espera e aceita é aquele culto que expressa uma vida de consagração, de gratidão. Amém? Só para não perder o costume, diz para a pessoa do teu lado assim: ame a Deus em primeiro lugar. É o grande mandamento, amém, irmãos? A gente sabe de cor isso, né? É o grande mandamento, é o maior mandamento. Ame a Deus em primeiro lugar. O verdadeiro culto é reflexo de uma vida que honra a Deus em todas as áreas. A verdadeira beleza do culto está na nossa rendição e dependência de Deus. E para encerrar, o culto deve sempre nos levar de volta à cruz e à glória de Deus. Amém, igreja? O culto deve nos levar sempre de volta à cruz e à glória de Deus. Mantenha Deus em primeiro lugar na sua vida, no seu dia a dia. Se a gente fizer isso, irmãos, juntos, que culto que nós vamos oferecer a Deus, hein? Se cada dia nossa vida for um culto a Deus, se cada dia no quarto em secreto nós estivermos na presença do Senhor o adorando,
dizendo o quanto nós amamos Ele. Não fazemos aquilo porque tem alguém nos olhando, nos cobrando, mas porque nós queremos estar com Ele, só com Ele. Essa semana começa o curso de intimidade com Deus. Nós cantamos para Ele em casa, ligamos o som, cantamos junto, pegamos o violão. Isso é culto a Deus, irmãos. Quando nós pegamos a palavra e lemos, o Senhor fala comigo. Quando nós temos a tentação de fazer algo errado, mas o Espírito Santo nos lembra de um versículo que a gente leu na Bíblia. Isso, opa, isso é errado, não vou fazer, porque Deus não vai se agradar disso. Isso é culto a Deus. Deus é adorado. Quando você podia se vingar, mas escolhe perdoar e abraçar, culto a Deus. Deus é honrado com isso. O sangue do Calvário é honrado. Isso é culto a Deus, irmãos. Isso é o culto a Deus. E aí, irmãos, quando nós estamos juntos, irmãos, nós celebramos a nossa fé. É a celebração do corpo de Cristo, a igreja reunida, Deus no meio do seu povo, sendo adorado, sendo exaltado, Deus falando com o seu povo, Deus abençoando o seu povo, Deus cuidando das necessidades, Deus não deixa faltar nada, seus filhos. Assim, irmãos, não precisamos nem ficar clamando, fazendo campanha, nada disso, irmãos. Adore ao Senhor, aquilo que você precisa não vai faltar, Deus vai suprir as suas necessidades. Ele prometeu isso, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e essas coisas lhes serão acrescentadas. Amém? Vamos cantar aquele cântico de novo hoje, venha o louvor todo para cá, aquele espírito em verdade. Eu vou pedir para a gente encerrar cantando isso, sabe por quê, irmãos? Porque quando eu fiz essa mensagem essa semana, estava trabalhando nela, eu me lembrei desse cântico, em espírito e em verdade te adoramos, Senhor, porque é que Jesus falou com a mulher samaritana, né? Quer tocar a bateria? Quem vai tocar a bateria? Vai lá tocar a bateria? Vai lá, pode ser. Quer tocar? Tá sobrando músico aqui. Deixa uns lá para cantar. Queridos, essa canção, eu pensei, eu vou pedir pro Elton para a gente cantar essa música em espírito e em verdade. Meu prazer para te adorar, né? O Rei dos Reis. Quando eu peguei o celular para clicar, eu olhei a relação do louvor, porque a minha esposa está na equipe de louvor, estava lá, meu prazer. A música que eu ia pedir, ele já tinha colocado na playlist de hoje. E eu fiquei tão feliz assim, porque não é assim como se, poxa Deus, que legal, né? Como uma confirmação. Vamos cantar essa música, irmãos, servindo a Deus com alegria, como um culto ao Senhor, adorando Ele. Amém? Faça isso de coração, né? De coração. Aleluia, Senhor. Glória a Ti, Jesus. Amém, Deus, que a gente possa viver e Te adorar em espírito e em verdade, Senhor. Ajuda-nos, Pai, a realizarmos na nossa vida e no nosso culto público também um culto, Deus, que honra ao Senhor, um culto aceitável a Ti, um culto agradável a Ti. Leva-nos a isso, Senhor. Espírito Santo de Deus, Tu tens liberdade de realmente mudar a forma, mas que a essência realmente seja adoração verdadeira ao Senhor. Ensina-nos como devemos, Deus, viver e expressar o nosso amor para Ti. Nós queremos dizer nesse culto que Tu és digno, Senhor, de muito mais do que nós possamos oferecer, mas ajuda-nos, Pai, a melhorar, Deus, a crescermos, Deus, na vida contigo, no relacionamento e no nosso culto ao Senhor. Ao Rei Jesus, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao único Rei, ao Rei Jesus, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei
Glórias a Ti, Jesus. Glórias a Ti, Jesus. Aleluia. Tudo pertence a Ele, mas nem todos reconhecem isso. Mas haverá um dia, irmãos, onde todos os reinos reconhecerão. Isso nós cantamos, que a honra, o louvor, a glória pertence somente a Ele. Amém? Avisos, tem lanche